É sempre conveniente que depois da gente ver a teoria, a gente faça um exercício também para a gente exercitar o modelo. Afinal de contas, no nosso curso universitário, o que a gente deseja é utilizar o modelo para prever o comportamento dos dispositivos e sistemas que a gente estuda. No nosso caso aqui, o nosso dispositivo, o nosso sistema é a própria máquina de indução. Neste caso, a operação motor e frenando e também fazendo inversão de velocidade. Então vamos anunciado do nosso exercício de hoje. Vamos a mais uma aula do nosso curso de máquinas de indução. Hoje teremos um exercício resolvido, frenagem e inversão de velocidade. É o tema que a gente vai tratar no nosso exercício. É continuidade da nossa aula teórica, que foi a aula anterior, sobre frenagem e inversão de velocidade. Um motor de indução trifásico, aqui vamos direto enunciado, né? Um motor de indução trifásico de 220 volts em delta, 60 Hz, 12 polos, opera com carregamento de 4%, acionando uma broca que opera de forma idêntica em ambos os sentidos de rotação. A inversão de sequência de fases é empregada para inverter o sentido de rotação e para frear o motor. Calcule o que é pedido. Então, tem alguns itens aqui que são irrelevantes de acordo com o que eu vejo aqui nos itens A, B e C, que se pede sempre velocidade. Por exemplo, se a máquina é 220 volts, ou 380, ou 440, faz pouca diferença quando se pede só velocidade aqui nesses itens. E não se envolve aqui nada relacionado à potência. C delta ou CY também não faz diferença. 60 Hz, 12 polos, o escorregamento já faz mais diferença. Vamos ler aqui os itens A, B e C. No item A é pedido a velocidade em RPM do rotor em relação ao campo girante do estator. No item B é pedido a velocidade em RPM também do rotor em relação ao campo girante do estator. Até aí está idêntico ao item A. Imediatamente após a troca das fases. Então aqui é na operação normal. No item B é imediatamente após a troca das fases. No tempo T+, se T for o tempo da troca de fase, no T+, como é que fica a velocidade do rotor em relação ao campo girante? É isso que é pedido no item B. No item C, a velocidade em RPM do rotor em relação ao campo girante do estator, até idêntico também ao item A, só que aqui se fala mais, num tempo grande após a troca das fases, ou seja, passou-se bastante tempo depois que trocou as fases, ele quer saber essa velocidade do rotor em relação ao campo girante num tempo relativamente longo. Aqui, o que você nota é que não tem nada específico na sua frenagem, porque no fim das contas, a frenagem é um caso particular da troca da sequência de fase para inversão do sentido de rotação. Bastava, por exemplo, para tratar especificamente sobre frenagem, que se utiliza exatamente essas técnicas aqui de troca de sequência de fase, por exemplo, no item A e no item B, quando a velocidade do rotor estivesse próximo a zero, estivesse zero. Mas seria um pouco redundante, porque o que acontece nos itens A e B, seja para troca da sequência de fase, seja para frenagem, seja para a inversão do sentido de rotação, seria o mesmo contexto. Então vamos lá, vamos à solução da questão. Considerações que foram feitas. Rotação inicial no sentido horário e positiva. Ou seja, no item A eu vou considerar que a rotação está no sentido horário e positiva. Ah, mas se eu quisesse considerar no sentido anti-horário e positiva, poderia, basta você colocar a definição. Eu disse horário positiva, então anti-horário vai ser negativa. Joia, minha definição, então o sinal que eu vou encontrar vai seguir a minha definição. E você pode fazer diferente se você quiser. Não precisa nem chamar de horário, anti-horário, podia chamar de original e após reversão, velocidade direta, velocidade reversa, isso aí tanto faz. Aqui é só a analogia que eu fiz com um sistema linear, considerando que para a direita é positivo, para a esquerda é negativa a velocidade, só para que a gente tivesse uma relação também que eu quero fazer posteriormente, quando estiver resolvendo a questão, para ficar mais didático. Vamos lá. Eu quero a velocidade do rotor em relação ao campo girante do estator. Então, eu vou calcular na condição original, qual a condição original? Horário positiva. Vou calcular a velocidade do rotor e vou calcular também a velocidade do estator e aí faço uso dessas grandezas. Então, vou calcular e fora ainda do contexto da solução do item A. Vou calcular para utilizar posteriormente depois que eu sei que vai ser necessário. Então, vou primeiro para a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante. NS é igual a 120 vezes
frequência elétrica sobre P. 120 vezes a frequência elétrica, que é 60 Hz, sobre P, que são 12 polos. É isso que está dito, né? Frequência elétrica é de 60 Hz, quantidade de polos é igual a 12. Então, você sabe perfeitamente que corta aqui com aqui, sobra 10 aqui em cima. Não vou nem colocar para deixar depois o desenho, que você vai poder fazer o download, é só ir na descrição do vídeo, que tem lá esse arquivo para você fazer download. E aqui vai dar 600 RPM. A velocidade do rotor vai ser necessária também, e é 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona. 1 menos 4%, ou 0,04, você podia colocar direto, 4% é um dado do problema. O escorregamento é de 4%. 1 menos 4% vezes a velocidade síncrona, 600 RPM, vai dar aqui 0,96 vezes 600, que vai dar 576 RPMs. Beleza, tá aqui feitos os dois cálculos. Agora sim, eu vou para o item A. Deixa eu botar só o vermelho aqui para seguir o padrão da minha solução. Voltar aqui ao preto. O que é pedido? A velocidade em RPM do rotor em relação ao campo girante do estator. Uma velocidade em relação a outra, eu vou considerar aqui que é um ΔN. Esse ΔN que é pedido, que é a velocidade do rotor em relação ao campo girante do estator. A velocidade do rotor em relação ao campo girante do estator. O em relação a significa dizer referência, a referência fica aqui ó, no menos. Velocidade do rotor em relação ao campo girante do estator. A velocidade do rotor quanto é? 576 RPM, velocidade do campo girante, 600 RPM. Então a máquina está girando, ou melhor, desculpe, o rotor está girando em relação ao campo girante do estator numa velocidade de menos 24 RPM. O menos pode ter começado a te chocar aqui. Como assim menos? E para que esse sinal negativo não fique encucando você, vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui ó, que existe uma pessoa, uma bicicleta, e está a algo como 600 metros por minuto. E uma outra pessoa numa outra bicicleta, uma outra bicicleta, essa outra pessoa aqui, que está no mesmo sentido positivo, a 576 metros por minuto. É a velocidade do rotor, esta aqui, em relação a essa. O que essa pessoa aqui enxerga em relação a esse ponto? Enxerga esse ponto se afastando a 24 metros por segundo. Ou de forma equivalente, é como se essa pessoa estivesse vindo para a esquerda a 24 metros por minuto. 24 metros por minuto. Se eu falei segundo antes, está errado. Metros por minuto na minha comparação. E para a esquerda é equivalente a gente, olha, ao negativo. Por isso a gente enxerga, por isso a resposta surgiu aqui o número negativo. Vamos agora ao item B. No item B é pedido a velocidade RPM do rotor em relação ao campo girante do estator imediatamente após a troca de sequência de fase. O que significa dizer? Que logo após a troca da sequência de fase, o campo magnético inverteu o sentido de rotação, mas o rotor não, o rotor é mecânico, ainda mais que tem uma broca que está com atrito em relação à carga. Em relação na verdade, a broca, junto com o material que ela está furando, é a própria carga, na verdade, né? Então, daria para dizer o seguinte, que o campo girante do estator inverteu o sentido de rotação, porém, o rotor ainda está girando imediatamente após a troca de sequência de fase na mesma velocidade. Então, venho aqui e soluciono a questão do mesmo jeito. Olha, ΔN é igual a N menos NS. NS, que é a velocidade do rotor, ou desculpa, a velocidade do campo girante do estator, agora se inverteu. Numericamente é
Isso aqui, ó, menos ns. O rotor continua girando imediatamente após no mesmo sentido, enquanto que o campo girante se inverteu. Só botar esse menos n melhor, menos ns melhor. Então, vou ter n mais ns. Vou ter, então, 576 mais 600, que vai dar 1.176 RPM. Vamos fazer essa mesma analogia aqui. Olha só. Primeira figurinha aqui, andando de bicicleta. Quem foi que se inverteu? Foi exatamente esse aqui, ó, o campo girante do estator, que agora está aqui no sistema linear a 600 metros por minuto, indo para a esquerda, enquanto que o rotor continua girando no mesmo sentido, 576 metros por minuto. O que esse aqui enxerga em relação a esse é como se ele estivesse indo para a direita numa velocidade de 1.176 quando se compara com esse item. Se você colocar esse item aqui como referência e, portanto, você pudesse comparar esse aqui como velocidade zero, esse aqui teria que estar para a direita a 1.176. Ou em velocidade relativa, tanto faz. Esse aqui está a menos 600 e esse está a 576, por isso essa velocidade aqui de 1.176 positiva, para indicar que está indo no sentido que o resultante é para a direita. Agora, o último item, que é o item C. O item C é pedido que se calcule a velocidade RPM do rotor em relação ao campo girante do estator num tempo grande após a troca da sequência de fase. O tempo grande significa dizer que não somente o campo magnético girante do estator inverteu o sentido de rotação, mas o tempo é grande o suficiente para que o próprio rotor também inverta a rotação. E foi dito que a broca opera de forma idêntica, então o escorregamento vai se manter, a velocidade do rotor no outro sentido também será a mesma. A carga poderia ser assimétrica, poderia ter um escorregamento diferente caso invertesse. Então, só trocar aqui a cor e eu vou para a mesma forma de solução. Só que agora eu tenho que a velocidade do rotor se inverteu, é menos n, e a velocidade do campo girante também se inverteu, também é menos ns nesse caso. Então, eu vou ter menos n mais ns, eu vou ter menos 576, só melhorar esse número aqui, ó, menos 576, mais 600, que vai resultar em 24 RPM. Óbvio, a gente esperava isso aqui de certa forma, né? A gente esperava, só foi trocado o sentido de rotação de ambos, então era de se esperar. O que aconteceu agora é que eu tenho o campo girante do estator, neste caso representado aqui por esse indivíduo aqui de bicicleta, a menos 600 metros por minuto, e aqui eu tenho esse outro indivíduo que representa ou está se movimentando de forma solidária, algo assim, ao próprio rotor, a 576 ou menos 576 metros por minuto. Vou tirar esse menos aqui porque a seta já indica, na verdade, um menos, né? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, metros por minuto. Aqui só tirar esse menos, porque a seta já está indicando o sentido oposto. Beleza. O que é que se esperava? Se você imaginar agora que a referência foi trocada, foi invertida, basta pensar do mesmo jeito. Este indivíduo, em relação a esse, ele está se aproximando, aqui, ó, como se estivesse indo para a direita a 24, porque a referência está indo para a esquerda de forma mais rápida. Então, ele está se aproximando. Ele aqui enxerga se movimentando para a direita, daria para dizer assim. E assim a gente resolve esta questão.
Você pode baixar esse arquivo na descrição do vídeo e, obviamente, darei só uns destaques especiais em relação à resposta em comparação a esse arquivo que você está vendo aqui agora. Se você chegou até o final dessa aula, é porque provavelmente gostou da aula. Então, talvez conheça alguém que goste também desse conteúdo, se tem interesse por esse conteúdo e vale a pena compartilhar este conteúdo, essa aula com essa pessoa. De qualquer forma, aguardo você na continuidade do nosso curso de máquina de indução.